Queridos amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Na sequência de estudos, chegamos na aula de número 13, finalizando o trimestre com a bênção e a graça de Deus, com a paz do Senhor Jesus Cristo, que nós estamos encerrando um trimestre tão rico e abençoado. Queremos que Deus continue nos abençoando para prosseguir adiante para muitos outros trimestres com muita saúde e com muita vida, na presença de Jesus. Amém? O cativeiro de Judá. Veja a leitura bíblica de acordo com o livro de Reis, segundo livro, capítulo 24 e o capítulo 25. Vamos estudar a decadência de Judá. Estudaremos a teimosia do rei Ezequias e também a queda de Judá. Hoje iremos iniciar, dentro da introdução, a respeito da fase final do reino de Judá, mostrando os 4 reis, que é descrito aqui como Joacás, filho de Josias, Jeoaquim, o outro, Joaquim, e o último, nós temos Zedequias. Então, vamos estudar essa introdução para nós iniciarmos a nossa aula. Amém? Então, veja aqui. A história começa desde a aula passada, que nós estudamos sobre o rei Josias, filho de Amon. Então, a ordem, Amon, pai de Josias, e aqui começa. Josias, pai de Joacás. Presta atenção aí, esta é a introdução da aula final do nosso trimestre. Então, olha aqui a ordem. Josias, pai de Joacás. Esse aqui é o mesmo Salum. Por quê? Porque eles tinham costume, eu vou colocar aqui 2 coisas que acontecia na troca de nomes. Os nomes eram trocados, primeiro, por algum costume. Segundo, os reis que tornava os outros reis vassalo, eles mudavam de nome através do rei, por exemplo, da Síria, da Babilônia. Então, nós temos aqui aquele homem chamado lá da Babilônia, olha aí, o faraó Neco, que é chamado também de Necão. Então, ele mudou o nome de Eliaquim. Ele chamou de Jeoaquim. Presta atenção. Algumas traduções da Bíblia, por exemplo, aqui, as traduções de Almeida e a Bíblia de Jerusalém, elas fazem uma confusão de nomes. Enquanto uma fala de Jeoaquim, a outra fala de Joaquim. Então, a diferença está aqui, no E e no A. Certo? E no O. Então, qual é o segundo nome de quem aqui na Bíblia? É o que nós estamos estudando para não errar aqui a respeito dos nomes, que é muito parecido, Jeoaquim, Joaquim. Então, Jeocás, irmão de Jeoaquim, certo? Esse Jeoaquim, pai de Joaquim, ok? Agora veja aqui, antes de começar aqui o rei Ezequias, voltando aqui a fita. Presta atenção, vamos lá. Jeoaquim foi trocado de nome por Neco, certo? Esse que veio da Babilônia, o faraó, ele mudou o nome de Jeoaquim para Eliaquim. Ao contrário, melhor. Ele mudou o nome de Eliaquim para Jeoaquim, certo? Outro nome mudado. Olha aqui. Matanias, esse é o nome original de Zedequias. Quem mudou esse nome? Nabucodonosor. Está na Bíblia isso aí. Porque quando eles iam colocando os reis, quem colocava os reis nesse período aqui era exatamente a Babilônia através de Nabucodonosor. Então ele trocava os reis de Judá. Veja que o negócio estava muito decadente, o período que vai acontecer o cativeiro babilônico através de Nabucodonosor II. Então a gente vê que quem mudava e tirava rei aqui
de Judá não era Deus. Então, nesse período aqui, vinha lá da Babilônia, Nabucodonosor trocando exatamente os reis de Judá. Por exemplo, depois do rei Josias, reinou por 3 meses o filho de Josias em Judá. Isso aqui são os reis finais da história de Judá. Porque a terra de Judá vai ficar desolada, sem ninguém. Prevista pelo profeta Jeremias. 70 anos de cativeiro, vai todo mundo para lá. Então, voltando aqui. Joacás, filho de Josias, foi mudado o nome para, olha, o nome verdadeiro dele, Salum. Aqui nós temos também um costume da época de que alguém poderia mudar o nome através de sorte. Este nome aqui vai dar sorte, então vamos chamar de tal. Então o povo que fez com que Josias entronizasse e fizesse rei, Joacás também foi entronizado rei pelo povo. Só que quando veio a primeira deportação, exatamente no ano 609 a.C., Faraó Neco não quis que Joacás permanecesse no trono. Então fez com que ele fosse prisioneiro, certo? E segundo a Bíblia, e a história mostra, que ele foi cativo e ele foi morrer lá na região do Egito. Veja Jeremias capítulo 22, versículo 11 e 12. Este é o fim do rei Joacás, que sucedeu seu pai Josias. Nós estamos estudando, irmão, a introdução da aula, mostrando exatamente a mesma pessoa com 2 nomes. A primeira, a segunda, a terceira e a quarta. A primeira pessoa, Joacás, com o mesmo nome de Salum. A segunda, esses aqui são reis, os 4 finais da história. A segunda, Eliaquim, também chamado de Jeoquim. Esse aqui foi mudado por Neco. A terceira pessoa, Joaquim. Mas o nome original, veja, Jeconias. Então, esse aqui sucedeu o seu pai. Então, nós temos aqui, ó, Joaquim, pai de Jeconias. Quando eu falo em Jeconias, estou falando de Joaquim. São 2 pessoas com nome só. Ok? Por isso que não é fácil estudar essas questões de reis para não sair da linha nem do prumo. Então, até mesmo as traduções fazem essas confusões, então não é fácil. Então, eu tenho 2 irmãos, Joacás e Jeoquim, e tenho o pai de Joaquim, que é o Jeoquim, que é o pai do mesmo Jeconias, ok? E daqui para cá nós temos o quê? Ó, esse foi tio de Joaquim, o Matatias, que é o mesmo Zedequias. Então, essa mesma pessoa com 2 nomes foi tio de Joaquim, ok? Então, são pessoas com 2 nomes. Cada pessoa tem 2 nomes na Bíblia. Então, veja que o reino de Judá foi condenado por Deus. Por causa dos pecados de Manassés, Deus disse que ia destruir Judá, aniquilar. O povo seria cativo, Babilônia seria realmente a nação que ia invadir pelo profeta Jeremias. Nós temos aqui 3 profetas no período do cativeiro de Judá, ok? Nós temos o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel e o profeta Daniel. Então, o profeta Jeremias, no capítulo 25, versículo 8 ao 11, ele vai prever a destruição de Babilônia no ano, ou seja, melhor, com 70 anos de cativeiro. Isto aqui foi previsto, mas na história aconteceu no ano 586 a.C. Então, desde o cativeiro do primeiro, que é o do norte, ele aconteceu em 722. Daqui para cá, nós temos mais ou menos 135 anos de história, de um cativeiro para o outro. Ok? Então, desse cativeiro aqui, que é o último que vai para Babilônia, eles vão ficar lá 70 anos, até que os persas invadam a Babilônia e conquistam a Babilônia,
e faz com que, através do decreto do Ciro II, eles retornem à sua terra através de Esdras e Neemias para a reconstrução do templo. Ok? Então nós estamos mostrando exatamente aqui o final da história na nossa lição, muito triste, mas foi previsto pelos profetas de Deus que Judá seria exterminado, que Babilônia invadiria e destruiria o templo através de Nabucodonosor, que muita gente morreria, outras pessoas seriam cativos, seria cativo reis, seria cativos os nobres, seriam cativo as pessoas mais ricas, a elite, e seria cativo, enfim, a maioria das pessoas. Só que havia uma sobra de pessoas pobres, de pessoas que não tinham emprego. Esses aí era a sobra que eles não levaram para o cativeiro da Babilônia. Então, essa sobra, covardemente, veja aí, durante o cerco, ela fugiu exatamente para o Egito. Presta atenção. Fugiu para o Egito. Então, esse grupo de sobra, quando eles fugiram para o Egito, eles estavam escapando da onde? Do grupo que foi levado cativo para onde? Para a Babilônia. Então, como ele saía do projeto e do plano de Deus, que Jeremias disse, tem que se entregar e ir para a Babilônia, que esse aqui não se entregou, ok? A gente vai ver que esse aqui se entregou. Ele aqui, a gente viu que ele se rendeu. Ok? Aí vamos aqui. Aí nós temos uma sobra de pessoas que não foram cativas para a Babilônia. Essa sobra foi para o Egito. Então essa sobra que foi para o Egito, ela foi extinta. Exatamente igual às 10 tribos, desapareceram. Irmão, quem não quer sofrer, entre aspas, a disciplina de Deus, o seu lugar na terra será aniquilado. Nunca mais voltará a esta terra como ele existe. Ok? Por quê? Porque o julgamento será sem misericórdia. Então, Deus iria tratar Judá exatamente lá na Babilônia para que Judá nunca mais adorasse ídolos. Por que eles foram levados? Para tirar esses ídolos de Judá. Ok? Então Deus ia trabalhar de uma forma poderosa, já que eles queriam, a princípio, os deuses ser idólatra, então vai lá. Idolatria até pelos narizes, vocês vão ver lá. Mas eles, em vez de morrerem na idolatria, Deus foi trabalhando. E Deus foi mudando o coração. E Deus foi trabalhando na semente. Amém? Deus prometeu sobre a geração da semente, que é a descendência, que voltaria, que vai voltar, que Jesus vai vir a esta terra. Glória a Deus. Então a gente percebe exatamente. Veja aqui, ó. Vários parentes de Josias. Nós sabemos que Josias teve filhos. Filho de Josias, ok? E nós temos o quê? Os parentes. Todos esses reis aqui, Joacás, Joaquim, Zedequias, são da família pertencente à dinastia de Acás. Viu? Então veja que era uma dinastia final, que vai receber o castigo de Deus. Mas Josias foi prometido por Deus que ele não viria o final dessa história. Glória a Deus. Por ele ser um homem, um rei justo, um rei que seguiu o caminho de Davi, que seguiu a lei de Moisés. Então Deus poupou ele desse período final da história. Glória a Deus. Então a gente vê aqui Jeremias pregando. Vocês têm que se render. Não tem jeito, é a vontade de Deus para vocês, é vocês ir para o cativeiro e acabou-se. Aí então os nobres da cidade de Jerusalém brigou com Jeremias, odiou Jeremias, mas Deus estava mostrando que estava no controle da história e que Deus vai exatamente fazer
com que aconteçam os 70 anos literais da desolação. Viu? Isso aqui, ó, templo em ruína, Jerusalém em ruína, haverá fogo na cidade, fogo no templo, vai haver uma inexistência. Deus vai pôr um ponto final nessa história. O Gênesis volta. Por quê? Porque os anos sabáticos não foram cumpridos por Judá. Então, durante a história de Judá, eles ficaram devendo o descanso do Senhor. Então, esses 70 anos de cativeiro, Deus fazia com que a terra descansasse. Irmãos, é lei bíblica, a terra tem descanso, tem que descansar. O homem também tem que descansar. Se o homem não tira o período do sabate, do descanso, não estou falando aqui do dia, como os legalistas fazem, mas eu estou falando da obra que Deus fez no sexto e no sétimo descansou, que é um descanso que é proposto em Hebreus, que Deus há de trazer um descanso para o povo de Deus. É esse descanso. Precisamos do descanso físico, com os princípios bíblicos. Precisamos descansar diariamente. Como descansar diariamente? Louvar, engrandecer o nome do Senhor. Isso é descanso. Descanso para a alma, descanso para o espírito. Descansar no Senhor. Então a gente percebe quando chegou aqui, ó, Joaquim, esse rei, ele se entregou tudo. Ele foi prisioneiro, reinou apenas 3 meses. Ele não foi só, ele foi com 10.000, com a elite. Ele foi exatamente exilado. Foi a elite, foi o rei, foi os prisioneiros, até o ouro do templo foi junto. Nabucodonosor levou tudo. Viu? Este foi o penúltimo rei. O penúltimo rei. Esse aqui é o mesmo Jeconias. O Joaquim é o mesmo Jeconias. E esse Jeconias, que é o mesmo Joaquim, teve 7 filhos. E a história bíblica não mostra nenhum deles governando na volta de lá para cá, em Judá. Por quê? Porque em Jeremias, é forte, viu? Capítulo 22, Deus amaldiçoa Jeconias. Então, Jeconias tornou-se um rato. E dentro da tubulação, a água não passa mais. Então, ele impediu que a água, que era exatamente a proposta de Deus, através de Salomão, viesse se cumprir. Então, ele chegou na tubulação e foi o impedimento para a água não passar. Como a água não passou por Jeconias, então a água vai passar lá pelo outro filho de Davi. Não é Salomão, agora é por Natã. Então a água volta para lá, porque vai sair uma mulher da semente da mulher. Então Deus está provando que ele sabe guardar a semente bem guardada, porque todo mundo pensava que vinha via Salomão. E de lá para cá, a maioria dos reis não prestaram. E aqui nós temos 1 não prestou, 2 não prestou, 3 não prestou, 4 não prestou. Então tudo isso aqui, irmãos, e os reis ímpios de Judá, os reis ímpios de Israel, que estavam debaixo de Salomão, eles não podem de lá para cá, principalmente com a maldição que Deus fez a Jeconias, no capítulo 22 de Jeremias, dizendo que de lá de de Jeconias, não sairia um rei. Não vai ter mais rei. E todos que vai sair de Jeconias será pobre. Quem foi no tempo de Jesus que nasceu de Jeconias, da geração de Jeconias? O pai adotivo de Jesus. José é via Jeconias, é via Salomão. Maria é via Natã, direto de Davi.
Então, em vez de Jesus nascer via Salomão, passando pelos reis ímpios e nascendo de José, Deus pulou, levou para Natã, e Jesus nasce direto de Davi, Natã, Maria, Jesus. Mostrando que de Davi até Jesus, esses reis, nenhum deles estão. Porque é outra genealogia. Lucas fala de uma genealogia, Mateus fala de outra genealogia. E Lucas vai falar da genealogia de José. Mateus, melhor, fala da genealogia de José. Por isso que aparece o nome Salomão. E alguém perguntou, irmãos, e por que não aparece o nome de Salomão lá em Lucas? Aparece em Mateus, mas não aparece em Lucas. Porque em Lucas é uma outra genealogia. Segundo Natã, um outro filho de Davi. Porque foram 4 filhos que nasceram em Jerusalém. Natã, Simeia, Sobabe e Salomão. E desses 4, 2 está lá, Natã e Salomão. Então faz uma bifurcação. Davi, Salomão de um lado, Natã do outro. Então, Jesus nasce da onde? Davi, Salomão? Não. Davi, Natã, Maria, Jesus. Então, nenhum rei desses ímpios, nenhum rei dessa história entrou na genealogia, isto é, via Natã. Não houve nenhum rei, a não ser o original, o principal, que não houve corrupção. Mas segundo o coração de Deus, Davi direto, nasce Jesus por Maria. Via Natã. Natã também não foi rei, só foi rei Davi e depois Jesus. Pronto, acabou a história. Glória a Deus. E o diabo pensava que vinha dos reis, corrompeu os reis, tudinho. O diabo é sujo. Sujou os reis, a maioria, quase todos, sujou todo mundo lá. Aí, Jesus não nasce pelos reis. Jesus nasce por Natã. Glória a Deus. Aquele que ganhou do seu pai os jumentos. Os outros andavam em cavalos. Mas deixa lá o Natanzinho andando no seu jumento. Porque Jesus não precisa do cavalo branco agora. Esse cavalo branco está preparado para quando ele vir como rei dos reis e senhor dos senhores, montado num cavalo branco. Não é com a flecha, não. É com a espada na mão. Ele nem covarde é. Ele luta olho no olho. Glória a Deus. É isto que Jesus faz. Ele não ataca o inimigo rebolando flecha, lançando flecha. Ele ataca cara a cara. Então, meus irmãos, a gente está mostrando exatamente essa primeira introdução, mostrando aqui, finalizando aqui, desses 4 primeiros reis, que vai vir a destruição de Jerusalém. Nós temos o 4º, Zedequias, também exilado exatamente para Babilônia. O que é que nós temos aqui? Esse é o 20º rei, o último rei, último para acontecer exatamente a desolação, a destruição, a ruína, a inexistência, o fogo. Então veja que o último aqui, Zedequias, esse foi o 3º filho de Josias. Nós temos aqui, que ele fez um juramento a princípio, dizendo, eu vou servir o rei da Babilônia, eu vou servir o Nabucodonosor. Então ele fez juramento, ainda reinou por 11 anos, depois dos 11 anos, sendo um rei vassalo, mandando tributo anual para o rei Nabucodonosor, aí ele se rebelou contra Nabucodonosor. Aí pronto. Foi nesse período que ele veio destruir o templo e a cidade. Então isso foi no ano 587. Olha aqui, 586, 587. Ok? Quando exatamente ele se rebelou, a última deportação para a destruição de Jerusalém, viu? O que foi que aconteceu? Nabucodonosor prende Zedequias, mata seus filhos, arranca seus olhos,
e ele torna-se um prisioneiro lá na Babilônia, no Egito. Então a gente está mostrando aqui, irmãos, que esse grupo que foi para lá, o profeta Jeremias disse, vai ser guardado, vai voltar lá na frente. Era a profecia. Quando Daniel escreve, no período final da história, ele lê o ano 70 findando e o povo retornando. E ele profetiza. Glória a Deus. Profeta Daniel. Veja, 3 profetas, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Então, Daniel também, no capítulo 1, fala dessa história. No capítulo 2, ele cita Jeremias 29, Daniel. Viu? Aí nós temos exatamente aqui o final da história, mostrando que aqueles que foram para lá, que foram o grupo da sobrevivência, que voltaram, ok? Mas quando eles voltaram mais forte. Por quê? Porque eles não vão adorar mais deuses. Porque o anticristo vai vir. O povo de Israel, os judeus, não vão se dobrar a nenhum deus, a não ser Jeová. Então eles foram curados da idolatria durante esse cativeiro. Então Deus fez assim, arrancou de vez a idolatria do povo judeu. Então o cativeiro era necessário. E esse grupo da obediência voltaram. Mas o que veio para o Egito lá foram extintos. Pensando que ia ser a mesma coisa. Eles saíram daqui de Judá, adorando as rainhas dos céus, e foi para o Egito, continuou adorando as rainhas do céu. Esse grupo nunca mais voltou. Como também a profecia dizia que Joacás, o mesmo Salum, nunca mais voltaria para a sua terra. Então ele morreu lá, sendo um cativo, um prisioneiro. Viu? Nós vamos começar a aula através dos tópicos, e você pode adquirir a continuação dessa aula aqui no nosso Zap, ok? O nosso Zap, o DDD é 85 991 28 12 60, ok? Aqui você pode ajudar com Pix, qualquer valor, e também pede os links de todas as aulas desse trimestre inteiro, já está, certo? Nós vamos gravar agora, se Deus quiser, enviar até amanhã essa aula extra da última lição, exatamente lição 13, o cativeiro de Judá, ok? Tem muita coisa aí para nós estudar, esperamos você no nosso Zap. Deus abençoe, estamos preparando novas aulas para o novo trimestre, que vai vir aí estudar com muita profundidade sobre a vida do apóstolo Paulo. Deus abençoe, Deus guarde, em o nome do Senhor Jesus. Amém.